Olá, aqui é a Tara Machado. Imagine você tendo que fazer uma apresentação em 1 minuto para ganhar um projeto, para convencer alguém. Imagine aquele chefe seu que não tem tempo para nada, aquele seu gestor chato, ou aquele seu gestor que não é chato, mas ambos não têm tempo para nada. Você tem que 1 minuto apresentar seu projeto para ele. Vou te ensinar, fica comigo. 2 clientes meus essa semana precisaram de uma dica de como fazer uma apresentação rápida. Então aqui eu te ensino de 1 até 20 minutos, isso se chama pitch, conversa de elevador. E você consegue ser coerente, conciso, rápido e persuasivo em um rapidíssimo, curto espaço de tempo? Então fica comigo que eu vou te explicar como, passo a passo. Você sabe o que é pitch? Conversa de elevador, você já teve? Então uma conversa de elevador, você precisa ser rápido. Porque mesmo que você vá para o 25º andar ou do 25º andar para o térreo com uma pessoa, é muito rápido. Você tem pouco tempo para dizer para aquela pessoa que está ali com você o que é que você quer dizer para ela. A menos que seja aquela conversa, não estou falando de conversinhas tipo bom dia, boa tarde, acho que vai chover hoje. Estou dizendo que é uma conversa que você tem que explicar para alguém rapidamente o que você deseja. Então você precisa ter um assunto, discorrer esse assunto em um tempo muito rápido e convencer a pessoa a comprar o seu trabalho, por exemplo. Isso é um pitch. E hoje, infelizmente, as pessoas têm uma certa dificuldade, a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade para criar um roteiro de apresentação. Eu mesma percebo que quando eu faço um vídeo, se eu não faço um roteiro antes, ele fica horrível. Então você precisa criar um roteiro, uma sequência, um começo, meio e fim. E tem que ter foco. As pessoas no Brasil, muitas vezes, são prolixas. Então por mais que você fale muito, por mais que você fale bastante, você precisa ser objetivo e explicar o que você quer em pouco tempo. Então, muitas empresas participam anualmente ou com uma periodicidade, isso é mundial inclusive, de encontros de pitches. Você já deve ter ouvido falar, se não agora que você ouviu falar, você vai começar a prestar atenção nisso. Então, o que são esses encontros? As empresas são convidadas a participar e elas têm 1 minuto para fazer uma apresentação na empresa delas. Você é capaz de fazer isso? Então, eu convido você a assistir esse vídeo e me mandar o seu pitch. E a gente vai discutir, quem sabe eu te dou alguma ideia. Quais são os tipos de pitch? Então, hoje você pode fazer um pitch em 1 minuto. Olha que desafio, né? Como é que você faz um pitch de 1 minuto? Você precisa, então, de objetividade, claro, né? Não dá para você fazer um pitch em 1 minuto sem ser objetivo. E os tópicos, eles precisam ser pontos básicos, que são problema, solução, o público e o diferencial. Então, o que é que você quer atacar? Qual é o problema? Qual é a solução? O seu diferencial e por que a pessoa, por exemplo, contrataria o seu projeto, compraria a sua ideia e não de outra empresa, outro concorrente, ou até mesmo no seu ambiente de trabalho. Quando você vai, muitas vezes, eu até falo isso na introdução do vídeo, né? Hoje em dia as pessoas têm pouquíssimo tempo, ou elas querem otimizar o tempo delas mesmo. Então, eu sempre digo para as pessoas que contra fatos não há argumentos. Então, se você é conciso, é objetivo, tem fatos, tem argumentos, leva um assunto para o seu gestor, ou para o seu parceiro, ou para o seu subordinado mesmo, você consegue convencê-lo, não é verdade? Então, 1 minuto é um tempo suficiente para o ambiente de trabalho você apresentar seu projeto, dessa maneira que eu coloquei aqui, com os pontos básicos. Mas não esquecendo de mostrar o resultado, né? 3 a 5 minutos. Então, às vezes, você tem 3 a 5 minutos para fazer o seu pitch. Pode ser em qualquer das situações que eu falei anteriormente. Então, você vai aprofundar um pouco mais os dados, né? Então, você é objetivo, mas aprofunda um pouco mais. E os tópicos são os mesmos anteriores, ou seja, problema, solução, público e diferencial, mais a equipe que vai estar participando desse projeto, o crescimento que você visualiza ali e o mercado. Então, qual o mercado que eu quero atacar? Né? Qual é o mercado que eu vou, a quem eu vou oferecer esse produto, ou esse projeto, ou o projeto desse produto. Você pode também ter a opção de 7 a 10 minutos. 7 a 10 minutos você vai fazer a mesma coisa, então os anteriores todos, só que você vai preparar um material de apoio de qualidade. Pode preparar, tá, gente? Não é nada obrigatório. Você pode preparar um material de apoio de qualidade. Esse material de apoio pode ser um folder, pode ser um PowerPoint mais elaborado, mas você tem que lembrar sempre que são 7 a 10 minutos e você precisa respeitar esse tempo. É muito desagradável quando uma pessoa te dá um determinado tempo, você acaba afetando
a agenda de outra pessoa porque você ultrapassou seu tempo. Se você ultrapassou seu tempo, provavelmente você não se preparou. Então você vai preparar o material, como eu falei, e os tópicos são os anteriores, mais projeções financeiras. Então você vai desenvolver aqui também, muitas vezes, já no de 1 minuto, você tem que apresentar projeções financeiras. Quando é um campeonato de pitches, eles já vão te dar o que eles querem ver. Então talvez eles queiram ver projeções financeiras também, especialmente se eles forem comprar a sua ideia. Né? Nesse campeonato mundial de pitch, há alguns pouquíssimos anos, o WhatsApp ganhou, né? Ele foi um vencedor, um dos vencedores, e aí injetaram milhões de dólares para que o WhatsApp fosse crescendo, e vocês veem hoje no que deu. Aí até 20 minutos. Uma vez, eu fui numa reunião em Joinville, aqui perto, e eu tinha 50 minutos para fazer uma palestra. As coisas foram atrasando, porque as pessoas acabam não respeitando isso aqui, né? As metas. E o que aconteceu? Eu tive no final 20, na verdade eles me deram 19 minutos, eles foram bem bonzinhos. Então o que você precisa fazer com pitch de até 20 minutos? Manter a atenção da audiência. Isso é imprescindível, então você precisa ser persuasivo. Minha recomendação especial é grave-se, faça um vídeo seu, faça um vídeo, ouça, veja você. Né? Hoje em dia, qualquer celular, qualquer câmera de celular faz um vídeo, né? Então, grave-se. E os tópicos são todos os anteriores, mais uma narrativa objetiva e intrigante, para estimular o ouvinte, não é? O ouvinte quer saber por que ele vai apostar no seu projeto. Sendo dentro da sua empresa ou numa outra empresa. Isso aqui, gente, serve também para entrevista de emprego. Muitas vezes as pessoas vão para uma entrevista de emprego e elas recebem a seguinte pergunta: me fala um pouco sobre você. E a pessoa fica falando e não tem um começo, meio e fim. Aí ela fala da infância, daqui a pouco ela fala da fase adulta, daqui a pouco ela volta para a adolescência. Errado. Monta um roteiro, segue esse roteiro que dá super certo. É a sequência do seu roteiro. Então, a introdução é a primeira parte. Então, independente se ele é de 1 minuto, de 7 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, não importa. A introdução é extremamente importante. Tópicos concisos sobre o que você quer falar. Tenha foco. Em todos os passos que eu vou dizer aqui, você precisa ter foco. Problema. Apresente uma solução para o problema que você sugere solucionar, que pode ser recorrente ou não. Então você vai aqui falar sobre o problema. E aqui, junto com a solução, óbvio, né? Ele pode ser um problema recorrente ou não, e você vai para o tamanho de mercado. Aqui você vai colocar a abrangência do problema no mercado. Então pode ser, por exemplo, um excesso de estoque na empresa que você trabalha. E aí você vai mostrar o tamanho desse excesso de estoque no Brasil, por exemplo. Né? Pode ser que você queira criar uma plataforma de cursos online. Então você vai dizer, por exemplo, nesse caso, que é um mercado que cresce mais de 50% ao ano no Brasil. Então você precisa fazer certas pesquisas. Diferenciação e plano de negócio. Comente como o seu modelo pode ser diferente do que há no mercado. Por que a pessoa vai contratar o seu projeto? Por que a pessoa vai contratar você? Por que a pessoa vai investir em você? Quais as vantagens? Mostre de uma maneira objetiva como vai ser o plano de negócio. Plano de negócio eu não vou explicar para vocês aqui como faz, mas é uma outra oportunidade eu falo sobre isso. Concorrência. Mostre o que a concorrência faz de bom ou de ruim e mostre o que poderia ser melhorado se fosse aplicado o seu projeto. Então, olha, eu mostro os pontos bons e os pontos a melhorar da minha concorrência e mostro os meus pontos em relação à concorrência. Para quem não assistiu ainda, tem um link aqui embaixo de uma aula de SWOT grátis minha, é uma aula bônus, explicando para vocês como que a gente pode fazer a análise das nossas forças e fraquezas e as oportunidades e melhorias em relação ao ambiente externo, que também podem ser os concorrentes. Então, assista. Equipe. Fale sobre quem serão as pessoas envolvidas no projeto, as áreas, as empresas, órgãos públicos, muitas vezes envolvido aqui. Então, você precisa explicar quem fala, quem vai fazer parte do seu projeto. Investimento, mostra o investimento necessário para a execução do seu projeto, né? Imprescindível isso aqui, tá? Então, como eu falei, no pitch de 1 minuto, muitas vezes você não mostra valores financeiros, mas é comum que se peça. Então, já monte o seu pitch com esse roteiro que você não vai sair perdendo em nada. E o resultado e conclusão. Aqui você vai fazer um link com a introdução, ou seja, qual era o foco que você tinha, lembrando que nunca
perca o foco em nenhuma dessas fases. Lembre qual é o seu foco. O legal é um título bem bacana. E veja qual era o seu foco versus o seu projeto e a conclusão a ser atingida. Falando em título, o título é extremamente importante. Então, usar títulos com números, por exemplo. 5 dicas para reduzir seu estoque. 10 passos para construir uma plataforma de ensino à distância de sucesso. Esses tipos de títulos são interessantes porque prende a atenção da pessoa, porque ela já sabe que você vai falar sobre 5 ou 10 dicas só, e ela já começa por aí a se interessar pelo seu assunto. Então seja persuasivo o tempo todo, especialmente no título, no seu pitch, no seu roteiro. Crie um roteiro com sucesso e manda pra mim, eu vou adorar ver, tá bom? Aqui estão os meus dados e se inscreve no meu canal se você gostou, dá um joinha e compartilha. O que é bom a gente tem que compartilhar, e muita gente, infelizmente, tem o hábito de ser prolixo e fala, até eu às vezes sou, tá bom? Tchau, beijo!